Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, todos juntos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O povo de Deus diz amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, sem dúvida alguma, inequivocamente, Albert Einstein foi um dos homens mais inteligentes que já viveu no mundo. Tão inteligente que o próprio nome dele, e aí especialmente aquela foto famosa com a linguona para fora, está associado ao conceito de inteligência. Não é raro as pessoas verem aquela foto e pensam em genialidade, em pessoas cuja inteligência ultrapassa por muito o comum. E de fato, reconheçamos, trata-se de um homem absolutamente genial. As suas teorias foram capazes de revolucionar o mundo da física e a compreensão do universo como um todo. Ele conseguiu, lá na década de 30, ou seja, quase 100 anos atrás, introduzir uma compreensão totalmente nova do universo. E a compreensão dele, de fato, impulsionou e mudou, revolucionou esta, que é uma das áreas mais intrincadas do conhecimento humano. Nós estamos falando de alguém sumamente inteligente. Mas em toda a sua inteligência, Albert Einstein não conseguiu alcançar, até porque não é uma obra da inteligência humana, mas em toda a sua inteligência, ele não conseguiu alcançar uma compreensão sobre Deus. Einstein, nos seus escritos, reconhecia que esse universo que ele estudou é grande demais, harmonioso demais para existir sem um Criador. Então ele conseguiu admitir, reconhecer a necessidade de um Criador. Este homem, um dos mais profundos conhecedores do universo criado, disse: esse universo não pode existir sem que uma inteligência tenha disposto estas coisas de maneira ordenada e sábia. E se esse universo é tão grande, também é muito grande a inteligência e o poder que o criou, e a pessoa que tem tanta inteligência e tanto poder é o maior de todos os seres. Tudo isso ele reconheceu, mas ele não reconhecia que um ser tão grande, tão sábio e tão poderoso podia ter interesse em criaturas pequeninas como nós, seres humanos. Einstein não rejeitava o conceito de Deus, ele não era um ateu, mas ele rejeitava o conceito de um Deus pessoal, de um Deus que possa conhecer as pessoas, de um Deus que possa ter comunhão com as pessoas, ouvir orações. É como se ele perguntasse: como pode, sendo uma estrela, um astro tão gigantesco, tão infinito e imenso, imaginar que o ser que tem poder para criar isto, vai parar por causa de mim, tão minúsculo, para me ouvir? Em sua grande inteligência, que esclareceu muitas coisas, Albert Einstein, no entanto, permaneceu no escuro quanto às coisas mais importantes. Ele entendia aquele negócio de E igual a mc ao quadrado, que a energia é igual a matéria versus a velocidade da luz ao quadrado. Ele entendia isso. Eu só sei isso, não me pergunte mais nada sobre esse assunto. Aliás, eu pesquisei para poder pregar isso hoje à noite. Mas ele não soube que Deus é luz. Ele não soube que Deus se revela. De fato, Deus é tão grande.
De fato, Deus é tão poderoso, mas isso não quer dizer que Ele seja distante, indiferente, desinteressado em nós. Na sua grande, monumental inteligência, que conseguiu esclarecer inúmeras coisas, elucidá-las, Ele não conseguiu entender quem Deus é, o que Deus quer de nós, e assim Ele perdeu a compreensão de tudo que Deus é para nós, por nós, conosco, em nós. Diferente dele, podemos até não entender sobre esse negócio de energia, matéria, luz ao quadrado e tal. Tem gente aqui que entende, eu não sou um deles. Mas podemos entender, não por nossa própria inteligência, porque a inteligência humana não alcança tais coisas, mas podemos entender, com a ajuda de Deus e de um homem chamado Paulo de Tarso, que foi movido pelo Espírito Santo, coisas muito maiores do que essas, maiores do que o universo, mais antigas do que a criação, mais luminosas do que os astros, mais poderosas do que o poder natural que estabeleceu estas coisas. Nós estamos falando do coração de Deus, que está revelado nestas palavras. As palavras que nós acabamos de ler são palavras doxológicas, isto quer dizer, são palavras de adoração. É uma espécie de hino, talvez um hino, ou algo parecido, litúrgico, certamente, que Paulo transcreveu aqui no capítulo 1 da carta aos Efésios, do versículo 3 até o versículo 14. Este trecho é, inclusive, muito interessante, por ser uma única frase, sem quebras, sem pontos, sem parágrafos, sem interrupções. É uma frase extensíssima de adoração a Deus. Ela começa com palavras de adoração quando diz: bendito o Deus e Pai. Bendito é uma expressão de louvor, é uma expressão de adoração. E aqui ele vai discorrer. Hoje nós vamos ver versículos 3 a 6, que são versículos que falam sobre Deus o Pai. Versículos 6 a 12 falam sobre Deus o Filho, quero falar sobre eles na semana que vem, Deus o permitindo, e versículos 13 e 14 falam sobre o Espírito Santo, que eu pretenderei pregar com a graça de Deus, no culto à noite do dia 4 de fevereiro. Ele está falando das três pessoas, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está falando deles? Não, ele está louvando o Pai, o Filho e o Espírito, e o trabalho, o agir amoroso de cada um deles na nossa salvação. Ele começa falando da generosidade de Deus. Bendito o Deus e Pai. Então ele está falando da pessoa do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Esta palavra quer dizer derramou graça, concedeu graça. E ele vai falar de graça inúmeras vezes, inclusive neste trecho. Graça que nos agraciou com todas as bênçãos espirituais, não algumas, nem tampouco muitas, mas todas, nos lugares celestiais. Esta é uma expressão que não vai ser objeto da minha pregação esta noite, mas oportunamente sim, nos lugares celestiais em Cristo. Agora veja, como também nos elegeu nele, e o versículo seguinte fala, nos predestinou. Elegeu, predestinou. Alguém diz amém, outros diz amém. Então vamos lá. Vamos debater isso? Vou pedir ao senhor Fernando para passar umas garrafas de café, e nós vamos fazer aqui 2 alas, e nós vamos resolver isso hoje à noite. Ele não vai embora antes de resolver isso. E depois de resolver isso, nós vamos também discutir a natureza dicotômica ou tricotômica, concorda? Vamos exumar um ser humano na parte espiritual para saber se é feito de 2 ou de 3 partes. Eu acho que é uma boa. E depois disso nós vamos discutir a natureza do milênio. Passamos a IBD hoje falando sobre isso. Vamos, os irmãos topam? Eu peço para ele passar café e a gente não vai embora até a gente resolver todos os assuntos difíceis. Não. Na verdade, irmãos, você já percebeu que eu não estou falando sério? E eu gostaria de dizer algo sobre isto. Este é um assunto, dentre os mais mal entendidos, ou talvez mal utilizados de toda a Bíblia Sagrada. De fato, ele vai falar que Deus nos elegeu nele. Outra tradução dirá, Deus nos escolheu nele. O versículo seguinte diz, nos predestinou para a adoção de filhos. Mas eu observei um padrão. Este versículo, ou aliás, este tema, essa doutrina da eleição ou da predestinação, que aparece muitas vezes, e sobretudo nos escritos do apóstolo Paulo, nunca
exceto uma única ocasião relacionada ao povo de Israel, em Romanos 9 a 11, está ligada à explanação. Paulo declara o assunto, ele fala disto, até parece que ele pressupõe que o assunto está perfeitamente esclarecido para todos. Exceto uma única ocasião, ele não entra em muitos porquês, em muitas explicações, como eu disse, esse texto de Romanos. Mas, observe, depois faça uma leitura detida do Novo Testamento. Este assunto está sempre ligado, primeiro de tudo, à adoração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de explicar muita coisa em Romanos 9, 10 e 11, você se lembra como termina Romanos 11? Ele diz, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias sejam dadas, pois a ele eternamente, amém. Quando Paulo toca nesse assunto, ele está adorando a Deus. E ele parece tratar desse assunto, não da perspectiva que nós, aliás, se existisse esse negócio de viagem no tempo, eu acho que a gente ia lá no apóstolo Paulo e falava assim, ei, explica melhor. Mas movido pela mente onisciente de Deus, Paulo declarou aqui, e eu quero frisar isto, Paulo declarou em termos de adoração. Nós, humanos, transformamos isso em objeto de disputa, contenda, confusão, para julgar os irmãos. Paulo não, ele está ocupado adorando a Deus, por causa de um amor eterno, por causa de uma salvação que foi pensada não quando Deus não sabia que cairíamos, mas apesar de saber que pecaríamos contra Ele. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observei um segundo padrão. Este assunto da predestinação, da eleição, que aparece, repito, esta palavra aparece. Eu lembro de ter sido pastor de um irmão, que ele engasgava toda vez que ele chegava nessa palavra. Qualquer texto que ela aparecesse, se você sentia o coração dele ficando mirradinho, ele queria que essa palavra não tivesse ali, mas ela está. Deus colocou ali. Eu percebi que esse assunto também está colocado, esta verdade de Deus de antemão conhecer, e Deus de antes da fundação do mundo escrever os nomes dos remidos no livro da vida, ela é escrita nas epístolas, não só para adoração, mas também para nosso conforto, para nossa segurança, para a nossa certeza da salvação e a nossa certeza do amor salvador de Deus por nossas almas. Veja só, nós é que queremos discutir, nós é que queremos inquirir, nós é que queremos perscrutar. Eu falei que hoje de manhã, eu sou professor de uma classe da IBD aqui, e é uma classe da Berlinda. Eles me colocam assim, eu já chego para dar aula, eu vou cumprimentando todo mundo, dou um abraço, falo assim, tudo bem, como é que foi a semana e tal. A menina falou, está político, pastor? Eu falei, não, eu estou amaciando, estou amansando as feras, porque me fazem todo tipo de perguntas. E lá eu estou lecionando o Apocalipse, veja só, junta, né, o espeto e a brasa. Aí depois de nós discorrermos muitos assuntos teológicos complexos, o que eu tentei enfatizar hoje de manhã é que, suponhamos, não é o assunto aqui, mas eu vou chegar nele, esse negócio de amilenismo, ou pós-milenismo, ou pré-milenismo, são tentativas humanas de se aproximar, tentativas por aproximação daquilo que pertence a Deus, pertence a uma sabedoria infinita, onisciente. Eu fiquei me perguntando, posso eu me equiparar com o onisciente? Eu sei que não. A mesma coisa se aplica a este assunto de predestinação. Eu entendo na Bíblia que ele está intimamente ligado à adoração. Eu entendo na Bíblia que ele está apresentado para nosso conforto, para nossa segurança da salvação, não para nossa inquisição. E certamente não para nosso atrito, certamente não para a divisão do corpo de Cristo. Isso jamais passaria pela mente do apóstolo Paulo. Como eu disse para vocês no domingo passado, eu estou pregando, e Deus vai abençoar, eu vou pregar nesta carta aos Efésios. Cada domingo que eu estiver no púlpito, eu vou retomar do versículo que eu parei. E um livro, dentre outros que eu tenho consultado, é um livro de Russell Shedd, um livrinho pequeno da ABU, chamado Tão Grande Salvação. Russell Shedd,
como ele morreu já vai fazer 8 anos, talvez tenha alguém aqui que não o conheça. Deixa eu perguntar, quem está com a Bíblia Shed aí? Eu vi algumas aí no meio do culto. Quem está? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para você saber, se você não conhece, ele foi um respeitadíssimo professor de teologia e missionário aqui no Brasil. Ele nasceu na Bolívia, filho de missionários, foi para os Estados Unidos, onde ele fez teologia numa grande escola de teologia chamada Wheaton College. Depois ele fez mestrado em Novo Testamento na Universidade de Birmingham, no estado do Alabama, e chegou a PhD em Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo, ou seja, sabia do assunto. Sabia do assunto. Esse mesmo Shed escreveu assim: a primeira bênção nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja o que ele escreveu: não entendo bem isto. Aí eu parei aqui. Foi para esse cara, PhD em Novo Testamento, escreve, não entendo bem isto, eu vou pegar o meu banquinho e vou sair de mansinho e vou ficar no meu cantinho. Ele diz, não entendo bem isto, o que significa a escolha de Deus, mas sei que a Bíblia fala que Deus tem um livro, e naquele livro da vida, Ele escreve os nomes dos que já foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos. Naquele livro estão os nomes destes escolhidos. Não se tem nenhuma informação de como ele faz essa escolha. Não se explica que implicações essa escolha tem para mim, porque eu também tenho a minha escolha. Mas quero dizer isto, que se ele não me tivesse escolhido antes da fundação do mundo, é certo que eu não estaria aqui, nem seria filho de Deus. É a garantia fundamental de que um dia olharei na face do meu Senhor, porque Ele me escolheu, e que Ele deve receber toda a glória pela minha posição em Cristo. A graça de Deus começa então com a afirmação da nossa eleição. No original, esta eleição é para si mesmo. Ele nos elegeu para propósitos seus. Esse assunto, repito, não está escrito na Bíblia para nenhuma outra coisa, senão para adorar a Deus pelo seu amor eterno por nós. E para que isso signifique para nós profunda segurança e certeza da salvação. Eu imagino, papai e mamãe aqui vai entender. Sabe quando você compra um brinquedo, aí fala para as crianças, é para brincar, é para dividir, para compartilhar, a gente tenta ensinar, não é verdade? E aí elas recebem com a maior alegria, mas depois elas estão brigando. Eu ouvi dizer de um papai aí que a filha falou assim, papai, a Lívia não quer dividir comigo. É um pai aí da igreja. Lívia, você não quer dividir com a Malu? Foi um pai membro aqui dessa igreja. Eu fico imaginando se Deus não nos deu essa doutrina, revelada não completamente talvez na Escritura, para a nossa adoração, para a nossa certeza da salvação, e a gente está usando para brigar, para discutir, para inquirir, para peneirar, para tentar alcançar aquilo que pertence só à plenitude da onisciência de Deus. A Bíblia ensina que Deus escreveu os nomes daqueles que serão salvos no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas isso não quer dizer que nós não devemos pregar o Evangelho. E isso também não quer dizer que a pessoa que ouve o Evangelho não tem o dever para com Deus de responder ao Evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nessa doutrina, alguns de nós gostam de enfatizar a escolha de Deus, outros enfatizam a escolha divina. Se você me ouviu pregar sobre isso 3 domingos atrás, eu disse que é igualzinho ir para o Araçagi. Uns vão pelo holandês, outros vão pelo litorâneo. No fim da conta, todo mundo chega lá. Em vez de peneirar, em vez de debater, em vez de inquirir, em vez de querer perscrutar, vamos simplesmente aceitar que se somos salvos, é porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Mas pastor, e o que isso implica para lá, para cá, para cima, para baixo, para dentro, para fora? Irmãos, vamos nos ater ao que a palavra de Deus revela. Nosso dever é evangelizar. Nosso dever é falar a palavra de Deus para as pessoas. O Senhor Jesus nos mandou fazer isto. O dever daquele que ouve é responder.
Se está respondendo, se vem a se converter, se vem a fé salvadora, é por causa da bondade de Deus. Está lá em Romanos 2,4, não sou eu que estou dizendo isso, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Tudo relacionado a este assunto, irmãos, está pautado pela primeira palavra do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai. Bendito seja Deus, que conhecia o inteiro da gente, todos os motivos que Deus tem para não nos amar. Hoje, neste dia, e olha que hoje foi um dia tranquilo, mas eu sei perfeitamente, consciente, que hoje eu dei motivos para Deus não me amar. Será se você também deu? Mas a Escritura Sagrada diz assim: não teve o Senhor por vós afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Essas foram palavras que Deus disse lá no livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Não teve o Senhor por vós afeição, nem vos escolheu por causa disso ou daquilo, por causa de méritos, por causa de qualidades, por causa de quaisquer coisas, porque até as nossas boas obras, nós vamos ver isso em Efésios, Deus as preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas porque o Senhor vos amava, mas porque o Senhor vos amava. Esta é a intenção do apóstolo Paulo ao declarar este importante assunto, sim, importante, declará-lo para nós. Deus nos escolheu em Cristo, Deus nos amou em Cristo, antes da fundação do mundo. Observe agora a expressão que ele usa no versículo 5, e nos predestinou, agora predestinou, sim, para filhos de adoção. Outra tradução diz, para adoção de filhos, para louvor, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua boa vontade, para o louvor da glória de sua graça. Esta expressão, adoção de filhos, ela nos mostra ainda mais dimensões do amor de Deus. O amor eterno nós vimos, o amor desde antes da fundação do mundo, mas aqui você observará que se trata de um amor muito pessoal, não somente no sentido de que Deus nos escolheu apesar de nossos defeitos, mas porque Deus nos escolheu para uma posição de comunhão com Ele, uma posição em sua presença. É isto que a adoção de filhos significa. No mundo romano havia um recurso, uma disposição que permitia que você nomeasse um herdeiro pela via da adoção. Alguns nobres usaram isso em favor de um servo querido, por exemplo, ou mais do que um imperador romano usou este recurso para poder passar um general habilidoso na frente de um filho inapto. Ele tinha um filho que não dava muito certo para o negócio de César, então ele pegava um general e adotava como filho e constituía como herdeiro, e assim ele passava o capaz na frente do limitado. No que tange ao amor de Deus Pai por nossas almas, não é relacionado a um legado, ser herdeiro de quem não morre, mas tem a ver com uma posição de filiação. É ser admitido por Deus no círculo da sua família. Então isto quer dizer uma mudança de posição. Deus te muda de inimigo dele, sim. A pessoa que não se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo é um inimigo de Deus. Não, eu não sinto tanto isso, mas se sente indiferença é inimizade. É oposição. Se está oposto a Deus, aquele que está fora de Cristo está fora, separado de Deus. Mas Deus muda isto. E não somente muda com uma admissão ligeira, limitada. Deus muda isto colocando de inimigo a filho. Deus muda isto de longe e separado para comunhão com Ele. E veja o que está escrito, para adoção de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo.
Veja o final do versículo 4, diante dele. Essa expressão é muito bonita, diante dele, quer dizer que a graça de Deus nos traz de separados dele, separados nesta vida, separados eternamente, ele nos traz para estar diante dele, na presença dele, o que assegura de garantias e provisões eternamente. Confesso para os irmãos, durante algum tempo na minha compreensão da Bíblia, eu indagava o que é que significa esse negócio de herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus, como está lá em Romanos 8, o que quer dizer ser herdeiro de Deus? Se Deus é imortal, se Deus é eterno, quando é que a gente vai pôr a mão na herança? Nunca. Herdeiro é sinônimo de filho, e eu aprendi algo lendo a parábola do filho pródigo, quanto ao filho mais velho. Ele foi queixar-se do pai: tu nunca me deste nem um cabrito para eu comer com os meus amigos, e vem este teu filho e tal. Você lembra da resposta? Meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Então naquele dia eu entendi, herdeiro não tem a ver com a herança, mas tem a ver com a posição de filho de Deus. Meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Precisa de mais? Eu penso que não. Deveres de sujeição e honra estão aí presentes. A lei de Moisés, que pode não condizer com os nossos parâmetros de certo e errado, mas eu atribuo isso àquilo que o Senhor Jesus falou, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. A lei de Moisés dizia que se um filho ofendesse o seu pai ou a sua mãe, se um filho cuspisse no rosto do seu pai ou da sua mãe, você lembra o que era para fazer? Quem se lembrou ficou tímido de falar. Não está escrito assim, repreenda em público. Não está escrito assim, deixa, isso é uma fase, depois. Na lei de Moisés, era para resolver o assunto de maneira muito mais grave. Somos admitidos como filhos de Deus, e devemos para com Ele máxima reverência, honra. Não quer dizer a familiaridade leviana que nós traduzimos por trazer isto do nosso tempo. Quer dizer uma posição de máxima sujeição e honra, com a realidade da correção paternal. O Senhor corrige a quem ama e açoita, sim, é isto que a Bíblia diz, a todo que recebe por filho. Tão grande é o interesse de Deus pelo nosso bem, que Ele ativamente procura o nosso bem. A posição de filhos é uma mudança de posição relacional, de inimigos a filhos. Acesso à presença de Deus, de separados a viver perante Ele. Seguranças de provisões hoje e eternamente. Meu filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Deveres de sujeição e honra, e a realidade da correção paternal, a pertença. Um elo poderosíssimo, indissolúvel que existe entre Deus e os filhos que Ele adquiriu para si, porque passam a fazer parte eterna, inseparável da família de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, a nudez, o frio, a espada? Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma escritora americana, Mary Ann Bird, Mariana Passarinho, isso mesmo, Mary Ann Bird, nasceu no interior do estado de Nova York, numa região rural, no ano de 1928. Ela nasceu portando aquela condição chamada fenda labial. Hoje, tratável, mas quase 100 anos atrás, consistia num grande dificultador da vida.
deglutição, fala. E especificamente na experiência dela, uma das maiores dificuldades estava no convívio com outras crianças, porque crianças podem ser meio maldosas umas com as outras. Ela relatou nos seus escritos, no seu relato, de que quando ela conhecia alguém, ou ela era introduzida num círculo novo, ela costumava dizer que tinha sido vítima de atropelamento, para poder justificar a fenda labial. Aquilo criou no coração dela um sentimento de profunda estranheza, rejeição. Mesmo criança, ela já sentia alguma amargura. A história continua, como eu a li, para dizer que ela teve uma professora, e esse texto circula na internet, chamado As 7 Palavras que Mudaram a Minha Vida. Porque as escolas naquele tempo incluíam um teste auditivo, um exame auditivo no fim do ano, em que a professora sussurrava alguma coisa no ouvido e a pessoa tinha que dizer o que foi sussurrado. Era um teste de ouvido que fazia parte do currículo escolar. Normalmente a professora falava, olha que sapato bonito, ou o céu é azul, ou qualquer coisa disto. Mas a professora que ela teve, chegou para ela e sussurrou no seu ouvido assim, eu queria que você fosse minha filha. A autora destas palavras disse que ela nunca tinha experimentado aceitação, acolhimento, amor, e que estas 7 palavras fizeram uma grande diferença na vida dela. Ela cresceu para se tornar uma escritora e escreveu a sua própria história, inclusive. A beleza desta passagem, e que Deus não permita a gente se perder nos detalhes, é que todas as acusações que Satanás faz contra nós perante o trono de Deus são verdadeiras. A única hora que ele não precisa mentir é quando nos acusa. As acusações que ele tem contra nós são terríveis. São os nossos pensamentos vergonhosos, nossos sentimentos mesquinhos, odiosos, nossa incredulidade, nossos pecados. Deus, lembre-se, Deus tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Apesar de todas essas acusações serem verdadeiras, disse também para cada um de nós, eu queria que você fosse meu filho. E proveu isto eternamente. Eu não poderia ser aceito como filho de Deus. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus veria o mal em meu coração e me rejeitaria. Deus me expulsaria de sua santa presença e não estaria nem um pouco errado em fazê-lo. Se Deus me rejeitasse, Deus estaria absolutamente correto. Aliás, Deus deveria ter me rejeitado. Mas Deus proveu pela cruz do Calvário, Deus proveu uma solução. Deus proveu uma salvação. Houve somente um homem neste mundo que não pecou, e o nome dele, Jesus. Ele foi crucificado na cruz do Calvário, e quando ele fez isto, foi transferida para sobre ele a maldição e a punição e a culpa das minhas transgressões. Tudo isto foi reputado, foi lançado sobre ele, sobre Jesus na cruz, para que a punição, a maldição, a condenação que meus pecados mereciam e merecem, fosse suprida, satisfeita, e então sim, Deus pudesse me acolher, Deus pudesse salvar e perdoar e lavar no sangue de Jesus os nossos pecados. Tanto Deus queria nos receber como filhos, que isto por nós Ele fez. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
o eterno amor, o amor pessoal, o amor com objetivos, o amor com interesses específicos. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diz o texto. Então, sim, Deus apresenta um propósito de salvação que é absolutamente poderoso, mas também eficaz. Absolutamente poderoso, mas também eficaz. Outra das coisas que levantam é essa doutrina de eleição, esse ensinamento de eleição, isso aí é licença para a gente viver em pecado, isso aí é desculpa, é espaço, é razão, licença, repito, para a gente viver em pecado. Eu já disse isto aqui e digo novamente, uma pessoa verdadeiramente crente nunca, jamais vai pensar desse jeito. Mas não somente isso, a Escritura Sagrada diz, nos escolheu, sim, nos escolheu, antes da fundação do mundo, sim, mas para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele, diante dEle, em amor. Ou seja, esta salvação concretiza-se quando o indivíduo se rende a Jesus Cristo, e quando rendido a Jesus Cristo, ele segue a Jesus Cristo, e vive a sua vida servindo o Senhor Jesus Cristo, e procurando agradar o Senhor Jesus Cristo, e andar diante do Senhor Jesus Cristo em santidade e irrepreensibilidade. Pense bem, se alguém te salva de um ambiente que está fazendo mal à sua saúde, de um alimento ou de alguma coisa que está te envenenando, faz sentido voltar para aquilo que estava te matando? É claro que não. Então, se o Senhor nos salvou, Ele nos salvou para limpar a nossa vida, Ele nos salvou para nos tirar de longe daquilo que tanto mal, daquilo que tanta maldição traz para o mundo perfeito e belo que Deus criou. Ele nos salvou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Ele nos salvou para que vivêssemos diante dEle, em comunhão com Ele, e é isto que qualifica a filiação. Deus não nos deu só um escape do inferno, Deus nos deu um acesso ao céu, o céu onde Ele é o centro de tudo, o céu onde o seu louvor é incessante, o céu onde a comunhão com Ele é imperturbável. É isto que queremos quando somos filhos de Deus, viver em sua presença, desfrutar do seu amor, louvá-lo e bendizê-lo hoje e para todos sempre. É isto que a gente começa a viver hoje, é isto que a gente viverá para todos sempre, um grande e deleitoso prazer em amar a Deus, porque Deus tanto nos ama. É isto que é a filiação. Eu sei que eu já contei essa história aqui antes, mas eu quero contá-la mais uma vez. O filho de Billy Graham, que hoje foi o seu sucessor e é o seu sucessor à frente do ministério, Franklin Graham, durante alguns anos de sua vida, observe isto, o filho de Billy Graham, foi um desviado, um desinteressado na igreja, que viveu uma vida, ele viu seu pai e a sua mãe, Dona Ruth, vivendo uma vida aos pés do Senhor, comprometidos com a pregação do Evangelho, com a igreja. Pois bem, tudo que o pai e a mãe fizeram para ele não era nadica, você não queria saber de nada disso. Ele contou o seguinte: durante os anos que eu estava desviado, eu continuei filho de Billy Graham, não deixei de ser filho, ele não me rejeitou, mas era como se não fosse. Já não tinha mais convívio nenhum com seu pai, já não tinha mais amizade nenhuma com ele. O pai o amava, disso ele sabia, mas o que eles tinham em comum? Que proximidade eles tinham? Não são poucos os que se declaram filhos de Deus, mas longe, longe do Pai. Aprovam o seu próprio caminho, mas o Pai aprova? Eu sinto que o Pai aprova. Não, vamos ser objetivos. O Pai declara aqui o que Ele aprova e o que Ele desaprova. Se declaram e até se veem no espelho como filhos de Deus, mas lembre-se que você foi amado eternamente por Deus para ser santo e irrepreensível, para viver perante Ele, e para que a sua vida, para que a sua salvação acrescentasse à glória de Deus.
É isto que está escrito aqui no versículo 6. Tudo isto, todo esse amor eterno, pessoal e salvador, para louvor da glória de sua graça. Algumas pessoas dizem assim: Deus é muito egocêntrico. Deus quer ser glorificado em tudo, e se uma coisa não for para a glória dele, ele não gosta. E sabe de uma coisa? Está certo. Deus quer ser glorificado em tudo, e se uma coisa não for para glorificá-lo, ele não gosta. Mas sabe por quê? Desonrar a Deus é a coisa mais errada que existe no mundo. É a número 1 coisa mais errada que existe no mundo. E Deus não gosta daquilo que é mal. Deus tem prazer naquilo que é bom. E é bom que Deus seja glorificado, é justo que Deus seja glorificado, é correto que Deus seja glorificado. Quando nós não glorificamos, nós estamos fazendo uma coisa que é má. Mas quando nós o glorificamos, vivemos de tal maneira que o glorifica, nós estamos fazendo aquilo que é bom. E sabe o que glorifica a Deus? Quando aquele que recebeu a salvação gratuita pelo Evangelho, vivendo o Evangelho, vive o Evangelho, os preceitos do Evangelho, pratica os preceitos do Evangelho em sua vida diária, mostrando que Jesus Cristo de fato está presente na sua vida, que Jesus Cristo de fato o tirou do poderio do pecado. Eu preciso concluir. O amor de Deus o Pai é o motivo pelo qual nós devemos amá-lo e louvá-lo. O seu amor eterno, direcionado pessoalmente para conosco antes da fundação do mundo. O amor que nos acolhe como filhos, como parte da família de Deus. O amor que proveu o sacrifício para que fôssemos aceitáveis, é o que diz o versículo que nós lemos. O amor que nos coloca num caminho de retidão, de justiça. O amor que nos permite viver diante dele, em sua presença, em comunhão eterna com ele. Mas pastor, e se eu quiser aceitar Jesus e o meu nome não estiver escrito no livro da vida, o que vai ser de mim? Se Deus toca o seu coração, se Deus está verdadeiramente te levando ao arrependimento e à fé em Jesus, saiba disso, é porque lá atrás ele escreveu o seu nome no livro da vida. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da carne, mas do Espírito. É uma obra do Espírito de Deus em seu coração. Eu orei pela minha mensagem esta noite, como oro sempre antes de pregar. Eu orei pela minha mensagem esta noite, para que enquanto eu estivesse pregando, o Espírito Santo trabalhasse em muitos corações. Para que enquanto eu estivesse pregando, o Senhor Deus provesse alguns de esclarecimento, de entendimento. O Senhor Deus concedesse pelo bendito Espírito Santo a graça do alto céu sobre muitos corações. Corações que tocados por Deus dirão: pastor, ore por mim, porque hoje eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Pastor, ore por mim, porque hoje eu quero o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Eu quero orar por você. Peço que toda a congregação feche os olhos, toda a igreja esteja orando. E eu quero orar por você. Pastor, eu não entendi bem esta mensagem, mas Deus pode te dar entendimento. A igreja está aqui para te ajudar. E você pode pedir ao Senhor que te dê entendimento. Eu creio que Deus não dirá não à sua oração. Então, se eu posso orar por você neste sentido, levante a sua mão para que eu saiba e para que eu possa orar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. A você também, que o Senhor te abençoe. Pode baixar a sua mão. Amém, que o Senhor te abençoe e também a você. Pode baixar a sua mão. Mais alguém por quem eu posso orar? Que Deus abençoe você. Eu quero orar por você. Que o Senhor te abençoe e também a você em nome de Jesus. Mais alguém por quem eu posso orar? Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, pela eternidade infinda do teu amor. Nós te damos graças em nome de Jesus, pela luz da tua palavra, Deus, tão clara e límpida e verdadeira. Nós te damos graças pela tua presença entre nós, Senhor, e pelo trabalho do teu Espírito Santo sobre o nosso coração. Damos-te graças por esses corações que o Senhor tocou, outros que talvez não tenham levantado a mão, outros que talvez estão acompanhando a transmissão pela internet e têm o seu coração tocado por ti.
Deus, que tu concedas graça em nome de Jesus, entendimento do teu plano de salvação, da obra de Cristo na cruz, do perdão dos pecados, da certeza da vida eterna. Obrigado, Senhor, por nos trazer a esta casa de oração, quando junto com nossos irmãos nós te adoramos, Deus, e meditamos na tua palavra. Senhor, obrigado pela semana que se está iniciando, ao longo da qual pedimos que seja sobre nós a tua proteção, que sejam conosco as tuas provisões, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos conserve em comunhão contigo na tua presença, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que assim seja, para a glória de Jesus, no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém.